Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Domínio da Mente. Aqui eu vou trazer muitos conceitos de programação mental, foco, disciplina para ajudar você a atingir seus objetivos. Meu nome é Akira, eu sou programador mental e o tema do vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou ensinar como parar de fumar. Na verdade, eu vou passar todas as técnicas que eu utilizei para eu parar de fumar. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque recentemente eu fiz uma live e durante a live uma inscrita do canal fez essa pergunta para mim, como eu fiz para parar de fumar e em quanto tempo eu levei para parar de fumar. Então eu vou contar aqui tudo como foi o passo a passo para eu parar de fumar, as técnicas que eu usei, o que eu precisei fazer para conseguir realmente, de fato, parar de fumar de uma vez por todas, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir um favorzinho aqui para vocês. Coloca aqui nos comentários aqui embaixo sugestões de temas. O que vocês gostariam de saber sobre programação mental, sobre hipnose, PNL, quais dúvidas vocês têm, quais dificuldades vocês têm, quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia. Coloca aqui nos comentários aqui. Ó, antes de mais nada, se você está querendo parar de fumar e você tá achando que vai ser uma fórmula mágica, que vai ter uma hipnose aqui, que eu vou falar palavras aqui, você vai parar de fumar de uma hora para outra, ou que você está colocando toda a responsabilidade de parar de fumar para essas técnicas que eu vou passar aqui, esquece, porque não é assim que funciona, tá? Parar de fumar não é um negócio tão simples, não é tão fácil, tá? Lidar com vício não é uma coisa muito fácil. Eu fumei durante muitos anos, eu fumei durante 9 anos. Aí eu parei, eu consegui parar uma vez, não foi usando essas técnicas. Eu parei assim, foi na época assim, foi uma decisão que eu consegui parar, eu consegui segurar, mas aí eu voltei a fumar. E aí quando eu voltei a fumar, eu voltei com mais força ainda, estava muito mais viciado, assim, eu diria. E foi muito mais difícil de parar de fumar dessa segunda vez. Mas eu consegui parar usando várias técnicas, e é essas técnicas que eu vou passar aqui para vocês, tá? E antes de mais nada, a primeira coisa que vocês precisam saber é tomar consciência que vocês querem parar de fumar. Você precisa colocar essa decisão na mente de vocês. Vocês precisam chegar para vocês e falar assim, ó, eu não quero mais fumar. É a primeira coisa que vocês precisam colocar na mente, tá? Segunda coisa, uma coisa que acontece muito comum, que eu vejo muitos amigos que ainda fumam, que falam para mim a seguinte frase: ah, mas eu gosto de fumar. O problema é que eu gosto de fumar. E eu vou falar um negócio. Essa frase eu falava muito também. Eu costumava dizer assim: ah, é que quando eu fumo porque eu estou estressado, é para aliviar o estresse e dar uma sensação de relaxamento. E eu gosto disso, eu sinto prazer nisso, eu gosto disso. E, de certa forma, não está errado. Na verdade, assim, o seu cérebro, ele vai querer te convencer a fumar, porque, assim, gera uma sensação de prazer, realmente. Mas essa sensação de prazer não está no cigarro, está na sua mente. É o seu cérebro que produz isso. O cigarro é um gatilho. Na verdade, assim, você tem um gatilho que faz você lembrar que você quer fumar, e aí você tem um gatilho de recompensa. E é o cérebro que produz essa recompensa, não é o cigarro em si, não é não é nicotina, na verdade. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é dopamina. E a dopamina é produzida pelo cérebro, ela é produzida de outras maneiras também. Então, o seu cérebro vai tentar te convencer, sim, que você gosta de fumar e que você não quer parar de fumar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender isso. Porque, assim, eu falei isso durante muitos e muitos anos. Sabe? Ah, mas o problema é que eu gosto de fumar. Esse que é o problema. O problema não é que você gosta de fumar. Você não gosta de fumar. Não faz sentido, na verdade. Se você para analisar, é como se você dissesse assim: ah, é que eu gosto de tomar uma dosezinha de veneno por dia. Não faz sentido nenhum você chegar em algum momento e falar assim: nossa, é que eu gosto de tomar uma dose de veneno. E é meio que isso, né? Porque você para pensar. O cigarro é, de certa maneira, um veneno. E não tem benefício nenhum. Já tem diversos estudos que mostram que realmente cigarro é maléfico. Tanto é que ele é praticamente proibido, né? Ele só não é proibido por conta do vício das pessoas. Se você tirar isso de uma vez, as pessoas vão enlouquecer e vão atacar, né? Os fabricantes de cigarro. Então, assim, mas é um veneno, ele é praticamente um veneno. E não faz sentido você falar assim, ah,
Eu gosto de tomar uma dose de veneno por dia. Não tem sentido nenhum alguém chegar a falar isso, né? E tem gente que ainda fala assim, ai, mas eu conheço gente que fumou mais de 20 anos, 30 anos e não teve problema nenhum. Eu falo, mentira. Manda subir uma ladeira pra você ver. É mentira. Manda, às vezes, coisas simples. Eu tô falando isso porque, assim, o que acontece? Duas coisas. Primeiro, eu gosto muito de atividade física. Então, para mim fez muita diferença. Eu corro na rua, eu sou corredor de rua, eu gosto de correr em prova de rua. E eu comecei a correr, inclusive, enquanto eu fumava. E as primeiras provas eu tive desempenho totalmente assim diferente das últimas, porque as últimas eu estava fumando muito mais. E quando eu estava fumando mais, assim, há mais tempo também, né? Eu estava durante mais tempo fumando, e fumando, eu cheguei a fumar um maço de cigarro por dia. Então, quando chegou assim, nessas últimas provas que antes, é claro, de eu parar de fumar, né? Nessas últimas provas que eu tava fumando, assim, eu já não conseguia, eu não aguentava terminar a prova correndo. Então eu tinha que parar e andar e terminar a prova andando, porque eu já não estava aguentando. E eu fazia provas de 10 quilômetros e eu não estava aguentando fazer de 5. Então, assim, eu senti muita diferença. Além disso, eu, por exemplo, tenho problemas alérgicos respiratórios até hoje, por conta do cigarro. Eu tenho diria algumas sequelas, assim, né, por conta do cigarro. Então, chegar a falar que cigarro não faz mal, às vezes ele não tá fazendo mal de uma maneira assim, não tá sendo visível, tão visível assim, mas eu acredito que sim, que lá no fundo você sabe que tá te fazendo um malzinho ali, e talvez o cérebro esteja tentando te convencer também, não, mas é possível viver fumando, sabe? Então o cérebro vai tentar fazer isso, ele vai tentar te convencer de alguma maneira a continuar fazendo isso, porque assim, ele quer isso, ele precisa disso. Ele vai tentar te manipular. O nosso próprio cérebro tenta manipular a gente a convencer que a gente precisa do cigarro. Mas assim, não é verdade, tá? Não, você precisa ter essa consciência, você precisa saber disso, você precisa querer realmente, você precisa tomar essa decisão. Falar assim, não, realmente o cigarro faz mal, eu sei que faz mal, eu não gosto de fumar, eu sei que o cérebro está tentando falar que gosta, mas eu não gosto, não estou gostando, porque é igual, eu vou dar um exemplo um pouco genérico aqui, mas assim, é, tem gente que fala assim, você precisa se aceitar como você é. Às vezes você está acima do peso. Eu já tive acima do peso, eu posso falar. Então muita gente chegava para mim e falava assim, você tem que aceitar como você é. Às vezes a sua estrutura corporal é essa, você é mais gordinho. Só que acontece, se eu tenho que me aceitar como eu sou, eu não tenho que me aceitar como eu sou. Se eu não estou satisfeito, então o que acontece? Às vezes eu tinha vergonha de tirar a camiseta. Por quê? Porque eu estava envergonhado com o meu corpo. Eu não estava feliz com aquela situação. Então eu não tenho que aceitar isso. Eu posso aceitar. Se eu quiser, eu posso aceitar. Mas eu não tenho que aceitar esse tipo de coisa. Porque assim, se eu estou envergonhado, eu posso tomar uma atitude para mudar o que está me envergonhando. E da mesma forma o cigarro, sabe? Às vezes a gente chega. Eu lembro de cigarro e falar assim, mas putz, eu gosto muito, sabe? E é que eu gosto. Então é isso, eu acho que eu vou ter que fumar. Não, você não tem que aceitar isso, entendeu? Você pode, se você quiser, é uma escolha sua, tá? É um direito seu. Eu não vou obrigar as pessoas a fazerem o que eu fiz, mas assim, é uma dica de como o cérebro reage, tá? O cérebro ele vai tentar te convencer a aceitar isso, a chegar e falar, ó, não, tudo bem, eu acho que eu gosto de fumar, e tudo bem, e eu já conheço gente que fumou tantos anos e não aconteceu nada, e pode ser que eu seja uma dessas pessoas. Enfim, você precisa ter essa consciência, tá? Primeiro de tudo foi isso. Eu peguei, tirei, troquei essa consciência. Eu falei, não, realmente, eu não gosto de fumar, eu não gosto, eu não tô gostando disso, eu não tô gostando. Eu pegava, olhava pro cigarro assim e ficava, por que que eu tô fazendo isso? Eu odeio isso, eu não gosto. Então, primeira coisa é assim, eu não quero, eu não gosto, eu preciso parar. São essas palavras que você tem que colocar, instala na mente de vocês. Coloca aí, essas frases, tá? E agora eu vou começar as técnicas de programação mental que eu usei. E assim, o que aconteceu na live, quando a pessoa me perguntou, como eu nunca fiz live, eu tava meio atrapalhado aqui, que eu tinha que apertar botão para mudar, eu tava compartilhando tela,
Então eu não tinha como responder e eu pedi para minha esposa ficar encarregada de responder se algum inscrito fizesse uma pergunta e ela respondeu. E ela falou assim, e na resposta ela me falou, e depois eu li lá, né? Ela falou, ele parou de imediato. É que foi a impressão que ela teve naquele momento, foi que, de fato, assim, que um dia eu cheguei e falei, não vou fumar mais, peguei e parei de fumar. Mas teve um processo anterior a isso. E eu vou contar agora esse processo, tá? Eu acho que levou uns 6 meses a um ano esse processo todo, tá? Esse caminho todo. E o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi convencer o meu cérebro de que cigarro é ruim. Então, como eu fiz isso? Como eu convenci o cérebro? Eu fiquei toda hora que eu pegava um cigarro, eu ficava falando essas coisas, sabe? Nossa, por que que eu tô fazendo isso? Esse negócio tá me matando. Isso aqui é ruim, isso aqui é horrível. Eu nem gosto disso. Então, eu ficava repetindo mentalmente as minhas vozes internas. Eu ficava tendo diálogos internos comigo mesmo, repetindo várias e várias vezes para mim mesmo, falando assim, nossa, é ruim, faz mal, eu não tá fazendo sentido eu estar continuando fazendo isso. E eu fiquei fazendo isso durante muito, muito tempo. E cada cigarro que eu pegava, eu ficava, até ele acabar, eu ficava falando para mim, sabe? Por que que eu tô fazendo isso? Que sentido tem eu continuar fumando? Não faz sentido nenhum. Putz, esse negócio tá me matando. Putz, eu tô sentindo alguma coisa ruim no meu corpo. E eu começava a ficar tentando convencer de alguma maneira. Imagina que você está convencendo uma pessoa a não fazer alguma coisa. É exatamente o que eu fazia, só que eu fazia em mim. Só, em mim é mais poderoso. Por quê? Porque eu não preciso falar de fato. Eu só pensar a voz interna que tomava conta de mim. Então eu ficava assim, me convencendo. E eu fiquei fazendo isso. Repetição, lembra? Repetição, por que que acontece? A repetição vai entrar no subconsciente. É na parte que vai. É a parte que domina realmente. O subconsciente é onde está o vício, onde que os gatilhos vêm e te movem de uma maneira que assim é involuntário, né? É mais forte do que você não consegue controlar às vezes, né? Então é ali que eu fui instalando isso. Então fui repetindo várias e várias vezes. Você tem que tentar convencer ao máximo, sabe? Usa os seus recursos. Tudo que você souber que pode ser a favor, ou contra, na verdade, ser contra você fumar, você fala para você mesmo. Então eu falava, eu falei assim, nossa, e se eu pegar câncer? Não, Deus me livre, eu não quero. Eu tive parentes que morreram de câncer e eu começava a lembrar, e eu começava a ver as fotos das embalagens de cigarro no verso, e eu falava, putz, e se acontecesse comigo? Então eu ficava, sabe, sempre meio que, de certa forma, me torturando para, de alguma maneira, conseguir convencer o meu cérebro, a parte subconsciente do cérebro, a parar, a começar a entender isso, sabe? Aos poucos ele começa a sacar. E alguns momentos, algumas vezes era tão forte isso que eu fazia, que acontece. Eu fiz isso, eu até estava contando para minha esposa isso recentemente. Eu cheguei a comprar um maço de cigarro, uma carteira de cigarro inteira, né, com 20 cigarros, aí eu tirava um cigarro assim dia e começava a fazer essa tortura psicológica interna em mim mesmo, e aí, de tanto fazer aquilo, eu pegava, olhava o cigarro, assim, pro maço de cigarro, eu jogava a carteira inteira fora. Então, eu tinha acabado de comprar aquela carteira e jogava fora. E aí, o que acontece? Eu ainda tava meio viciado, eu ficava, dava 1 hora, 2 horas depois, eu acabava comprando um outro, e na verdade, assim, eu comprava um cigarro solto, falava assim, eu não vou comprar um maço, porque eu vou comprar um cigarro solto para parar de fumar. Então, o que que acontece? Tudo isso que eu tô fazendo aqui, que tô falando para vocês, é o quê? Eu tava ensinando o meu cérebro que esse é o caminho que eu quero chegar. Eu quero parar de fumar. Então, eu fico ensinando ele, cada ação que você toma, cada comportamento que você tem, você ensina o seu cérebro o caminho que você quer chegar, o caminho que você está indo, a direção que você está indo. Então, esses detalhezinhos fazem toda a diferença, tá? Então, eu pegava, jogava o cigarro fora, e aí eu chegava e ficava, putz, mas eu gastei mó dinheiro, né? E eu tô gastando dinheiro. E outra coisa também, né? Isso é um fator muito importante. Eu ficava, pô, mas quanto de cigarro eu tô gastando de dinheiro, né? Quanto dinheiro eu tô gastando fumando aqui sem parar? O que que eu podia estar fazendo com esse dinheiro, sabe? Às vezes eu tava com problema assim, eu não consegui pagar uma conta. Pô, mas cigarro eu consegui comprar, né, sabe? Eu começava, tipo, colocar coisas assim que me incomodavam de fato, sabe? E ficava alimentando e direcionando o meu cérebro. Eu falava assim, ó, é pra lá, eu quero parar de fumar.
eu quero parar de fumar, é isso que eu quero, e isso aqui faz mal. Então eu ficava assim, isso eu quero, isso faz mal, isso eu quero, isso faz mal. E assim, ó, precisa repetir muito, mas muito, muito. Repetir, assim, sem parar, como se. Tem que ser muito chato, você tem que ser chato com você, de ficar repetindo assim, e cada cigarro que você pega, você olha pra ele e fala, por que que eu tô fazendo isso? Eu não devia estar fazendo isso tá me fazendo mal. E ficar fazendo essa. É uma tortura psicológica, sim, mas assim, é pro seu bem, você sabe que, pô, com uma intenção positiva, né? Então eu ficava fazendo essa tortura psicológica em mim mesmo, a ponto de eu chegar, ficar, putz, chegava várias vezes, pegar o cigarro, a cartela de cigarro, falar assim, não, eu não vou mais fumar, e jogar fora. E fazendo isso várias vezes, o que acontece? Vai chegar uma hora que vai começar a armazenar na sua mente, no seu subconsciente, vai ter um momento que vai dar uns conflitos, tá? É normal isso, tá? Vai começar a conflitar, porque assim, o seu cérebro vai falar assim, você quer, mas você não quer, você quer, mas não quer. E é importante, quando você perceber que está acontecendo esse conflito, é um bom sinal, é porque você já está um passo adiante. Que o seu cérebro já está falando assim, você quer, mas não quer, sabe? E aí, o que vai acontecer? Faz ou não faz? E tinha alguns momentos que eu até chegava a falar assim, putz, eu não vou fumar agora, eu não vou fumar agora. E assim, eu sei que no começo, para parar de fumar, é muito difícil. Você deixar de fumar um cigarro é complicado, porque no próximo ele vai ficar com mais força, sabe? Às vezes o que acontecia, eu falava assim, eu não vou fumar agora, vamos supor, era 10 horas da manhã, eu falava assim, eu não vou fumar agora. Só vou fumar depois de almoçar, alguma coisa assim, vamos supor, tá? E aí, que acontecia? Quando eu ia fumar depois de almoçar, eu fumava 2, às vezes 3 cigarros. Por quê? Porque eu tava meio que acumulado, né? Eu meio que descontava. Então, assim, eu sei que é difícil você chegar, fazer essas paradas, porque essa parada te dá um impulso para você no próximo você querer fumar mais, né? Você descontar, como você não fez aquele, você faz agora. E justamente por isso é muito importante você ficar martelando, ficar fazendo essas torturas psicológicas, né? Porque que acontece? Ao longo do tempo, o seu cérebro vai começar a sacar isso, vai começar a entender, fala assim, putz, ele não quer, a gente não quer, a gente não quer. Ele vai falar, na verdade, ele vai falar assim, não, você não quer mais isso. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e falar assim, então, você quer fumar, fuma um só. E aí você vai conseguir, você vai perceber que vai chegar uma hora que você vai conseguir controlar um pouco. Esse é o primeiro passo, tá? Você precisa medir isso. Aí você vai começar a perceber. Você fala assim, legal, eu já consegui diminuir. Eu fumava um maço, agora eu tô fumando meio. Tô fumando 10 cigarros. O maço tá durando 2 dias. Aí, aos poucos, você vai perceber, o maço tá durando, sei lá, uma semana. Chegou uma época que eu tava fumando, eu fumava, eu consegui segurar, assim, foi gradativo, tá? Eu não cheguei, vou parar de fumar. É o que eu falei, eu peguei várias vezes, várias vezes eu peguei, assim, uma cartela de cigarro cheia, eu falava assim, não, agora eu vou parar de vez. Jogava no lixo. Era muito difícil fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer gradativo. Eu peguei e falei assim, legal, eu vou... Aos poucos, eu falava assim, não, eu não vou fumar esse cigarro agora. O próximo eu vou. Eu sei que eu vou fumar o próximo, mas agora eu não vou fumar. E o próximo eu vou fumar um só. Eu já estava mais consciente disso. Por quê? Porque eu fui me convencendo, fui fazendo essa repetição de falas, de autossugestões. Eu estava dando sugestões para mim mesmo, falando assim: você não quer isso, você não quer isso, para que você está fazendo isso? Então, aos poucos, eu consegui controlar e fui aumentando o controle, o período de controle. Aí chegou uma hora que eu lembro que quando eu parei de fumar, eu acho que eu estava fumando, em média, assim, uns 4, 5 cigarros por dia. Ainda era bastante, não era pouco, não. Eu chegava a fumar uns 4, 5 cigarros por dia. E eu lembro muito bem quando foi, que teve um detalhe assim que me ajudou muito. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, tem gente que não faz isso, que não gosta disso. O que acontece? Eu não gostava de fumar na frente do meu filho, eu não gostava de fumar na frente da minha esposa, eu não gostava de fumar na frente da minha mãe. Então, assim, a primeira vez que eu fumava, todo mundo sabia. Aí, a segunda vez, eu comecei a fumar escondido. Então, eu queria manter, sabe? A minha esposa sabia, meu filho sabia, minha mãe sabia, porque não tinha como esconder. Eu não era muito bom de esconder. Eu chegava, fumava e chegava em casa exalando cigarro. Acabava de apagar o cigarro assim, na porta de casa e entrava. Não tem como falar que não fumou. Quem é fumante sabe. O cheiro vem assim, ó, forte. Eu senti o cheiro de cigarro em mim,
as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá bom, ele tá fumando, né? Mas nem ninguém, não, ninguém comentava. As pessoas respeitavam esse meu disfarce, vai, digamos assim. E então foi um ponto que me ajudou. Mas eu conheço algumas pessoas que não gostam de fumar na frente da mãe, mesmo a mãe sabendo. Eu conheço gente que não fuma. É assim, cada um tem uma história, um critério, e eu usei isso a meu favor. Então, assim, se você tiver alguma coisa que pode usar a seu favor, é bom você usar, né? E eu usei isso a meu favor. E o que aconteceu? Teve um período da minha vida que eu falei assim, eu vou mudar para o Canadá, e aí eu comecei a morar na casa da minha mãe. E quando eu falei que eu ia mudar para o Canadá, eu saí do emprego que eu estava, do trabalho que eu estava, e aí eu fiquei assim, tipo, eu tinha que ficar 24 horas do dia com a minha família, com minha esposa, meu filho e minha mãe. Minha mãe, na época, ela trabalhava, então ela ia trabalhar e voltava para casa. Foi nesse período que eu cheguei e falei assim, agora é o momento de eu parar de fumar, porque assim, eu não vou fumar na frente deles, eu não vou ficar comprando cigarro para ir fumar escondido lá na rua, sair na rua, e a rua da minha mãe não sei como que é, né? Deve ser meio perigosa, eu ficava meio com receio de sair à noite para fumar, então eu falei, eu vou parar de fumar quando eu for mudar para lá. E aí foi o que aconteceu. Quando eu saí, eu mudei para lá, eu saí do emprego. Eu lembro muito, muito nítido, assim, de eu jogando o maço de cigarro. Eu joguei ele, assim, eu terminei o último cigarro da carteira, joguei e falei assim, agora esse aqui é o último mesmo. Eu vou parar de fumar. Aí, o que aconteceu? Meu cérebro já tava meio que alinhado também, sabe? Ele já estava direcionado para parar de fumar. Eu já tinha convencido ele o suficiente para ele chegar a entender, falar assim, não, realmente ele quer parar de fumar. Por quê? Porque ao longo de 6 meses, um ano, como eu falei, eu ficava lá, eu acendia o cigarro, eu ficava, por que você está fazendo isso? Que não sei o quê. E ficava convencendo. Falei, você pode pegar câncer, esse negócio tá ruim, isso faz mal, isso está te matando. E quando chegou esse momento, eu falei assim, ó, eu acho que esse é o momento, eu tô pronto agora. Foi algo assim que meio que eu percebi. E falar assim, mas aí foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil, tá? Não foi. Mas não sei se vocês viram, tem um outro vídeo que eu falo sobre persistência, que ele fala que eu falo do efeito arrebentação, tá? Eu vou tentar deixar o card aqui, eu falo que eu vou deixar o card e eu acabo esquecendo. Eu vou tentar lembrar de deixar o card aqui, em algum lugar aqui, desse vídeo que fala do efeito arrebentação. O efeito arrebentação, o que acontece? Tem um gráfico que ele tem uma curva bem alta assim e ele baixa, né? E esse gráfico representa o quê? Um período que é muito difícil. E quando você para de fumar, você passa por esse efeito arrebentação. É um período assim que você fala assim, putz, vai ser impossível. Eu acho que não vai dar. Acho que não vai dar. E aí você fica, putz, hoje tá muito difícil. Tá desafiador pra caramba, não tá dando assim, sabe? Eu tô com uma vontade enorme de fumar. E aí eu consegui. E aí o que acontece? Uma diquinha aqui, tá? Se você perceber a vontade, também ela tem um gráfico. Ensino, assim, ele é um gráfico assim que sobe e desce. Por que acontece? A vontade, ela não. Você acorda no dia a dia, tá? Você acordou, você não tá com vontade de fumar. E aí, de repente, tá passando o dia, acontece alguma coisa, vem tipo um estalo, assim, pim, assim, acho que eu tô com vontade de fumar. E aí a vontade começa a aumentar, 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 aumentar. Aí vai chegar uma hora que vai ficar assim, sabe, insuportável. E aí parece que aquele negócio, aquele incômodo que está acontecendo bem no pico ali em cima, parece que vai ficar para sempre. Se você presta atenção, tenta fazer isso. Se você a hora que você parar de fumar, você fala assim, não vou fumar esse cigarro. Você vai perceber que vai vir uma vontade, vai vir um pico assim que vai vir e falar assim, putz, preciso pegar. Se você conseguir suportar esse pico, a vontade vai começar a diminuir. Vai começar a diminuir. E de repente você esquece que você. De repente você vai perceber que você não está mais com vontade. E isso é sempre, tá? A vontade, ela não é constante, ela não é uma linha reta. O que acontece? Ela vai ter picos e vai baixar. Vai ter picos e vai baixar. Isso serve para várias coisas, tá? Serve para compulsão alimentar, por exemplo. Tem gente que é muito viciada em doce, chocolate. Fica aquele desejo enorme. Putz, eu preciso comer aquele chocolate, preciso comer. Se você não comer, você vai perceber que vai passar, porque o seu cérebro ele não vai conseguir manter esse desejo por muito tempo. Ele vai ficar tentando te convencer. Vai, faz. Você precisa fazer. Se você não fizer, ele vai falar assim, putz, precisa dar um jeito agora. Então, aí ele vai baixar a vontade e aí ele vai realocar
a logística de energia, de como de onde ele vai tirar energia do seu corpo. Então, é basicamente isso, tá? Então, ele vai chegar em um momento e ele vai falar assim, putz, precisa muito, precisa muito, precisa muito, precisa muito. Você vai tentar segurar esse muito, muito, muito. Você vai perceber que a vontade passa. E o efeito arrebentação do vício, do cigarro, também é assim. Vai ter os primeiros dias, você vai chegar e falar assim, nossa, tá muito difícil, tá muito desafiador. Você vai ver que na segunda semana você vai falar assim, nossa, agora tá de boa. Você vai perceber, para mim, pelo menos foi assim, ó, a primeira semana foi muito desafiadora. A segunda semana já foi assim, putz, eu até fumaria, mas se não fumar, já não faz tanta diferença. A terceira semana já tava, ó, eu lembro que depois eu acho que foi depois de um mês, mais ou menos, acho que até menos de um mês, mas vamos por aí, um mês mais ou menos, eu já podia ficar de um lado num fumante. Já não sentia vontade mais. Pra mim, assim, porque eu já fiz todo aquele trabalho anterior, todo aquele convencimento de que aquilo faz mal. Já estava instalado no meu cérebro aquilo, entendeu? Então não foi um negócio assim que eu cheguei de uma hora para outra e falei assim: eu fumo, agora eu não fumo mais. Eu vou pegar, fazer uma hipnose para parar de fumar. Não, não existe isso, tá? Não é fácil, eu vou falar, não foi fácil, não foi fácil. Se eu falar assim, mas foi fácil. É engraçado que nem eu tava falando, para minha esposa, a impressão que ela teve que eu cheguei e falei assim, ó, eu decidi parar de fumar, eu não vou parar, eu não vou fumar mais, peguei o último cigarro, joguei fora, eu falei assim, eu não vou fumar mais, e foi isso que aconteceu. Para ela foi isso que aconteceu. Porque foi isso que ela viu. Ela não viu o trabalho que eu fiz anterior, ela não viu o que eu fiquei fazendo comigo mesmo mentalmente, ela não viu o reforço que eu pus na minha mente. Foi como se fosse uma musculação, sabe? Como se eu treinasse a minha mente, eu treinasse o meu músculo, o meu cérebro, né? A suportar a vontade. Então, tipo, para suportar a vontade, o que eu fiz? Comecei a convencer o cérebro. Falei assim, ó, isso faz mal, eu não quero, isso não é bom para mim, eu não quero. Eu quero ir para lá, eu quero parar de fumar. Aqui eu tô fumando, eu quero ir para essa direção. E o cérebro começou a entender e começou a fazer assim, ele começa a virar a direção. Falar, tá, então vamos para cá, é para cá que a gente. Então, na terceira semana eu já tava assim, sabe? Tipo, não, agora tá de boa. Então, tinha amigos meus que fumavam, e eles falaram assim, você quer um cigarro? Eu falei, não, não tô de boa. E até quando eu tava sozinho, porque, como eu falei, eu fumava escondido, assim, da minha família. Às vezes eu saía, tava sozinho, ia fazer alguma coisa, aí encontrava algum amigo meu que fumava, que sabia que eu fumava. E aí, você quer um cigarro? Eu falei, não, tô tranquilo. E ele fumava, assim, acendia o cigarro na minha frente, fumando, assim, eu já não sentia mais vontade, eu já não tava mais, assim, não tinha aquele desespero. É claro, assim, se eu chegasse e falasse assim, se eu me esforçasse, vai, um pouquinho assim, eu pegaria aquele cigarro e voltava a fumar. Era fácil, era muito fácil. Era muito mais fácil do que eu falar não. Mas, assim, o também tava tranquilo. Não tava um negócio assim, sabe? Que chegava assim, putz, tá difícil ainda esse cara fumando aqui na minha frente. Não tava assim. Eu simplesmente falava, tudo de boa. Hoje em dia, assim, pra mim é bem tranquilo. Eu tenho muitos amigos que fumam, assim, que fumam bastante até. E é sossegado hoje pra mim. Mas, assim, é o que eu falei. Não é fácil. Não é um negócio que você chega e faz, assim, de uma hora pra outra, da noite pro dia. Hipnose, ela funciona, mas a hipnose não é do jeito que as pessoas pensam. Muita gente tem um jeito literário de interpretar a hipnose como se fosse como se uma pessoa conseguisse controlar a mente da outra através de palavras, né? Se fosse assim, ia ser muito mais fácil, né? Se fosse assim, em vez de parar de fumar, eu ia pegar e ir atrás do Silvio Santos e falar para ele doar a fortuna dele para mim e ele ia doar, né? Se fosse assim, os hipnólogos que vão lá nos programas de TV fariam isso, né? Mas não é assim que funciona. A hipnose não é domínio de mente, tá? Então você não domina a sua mente, você não domina a mente de outra pessoa. Você sugestiona e o cérebro precisa aceitar, você precisa aceitar. E para fazer tratamentos de longo prazo, não adianta você fazer sugestões, sabe? A vontade de fumar desaparece agora. Porque o que acontece? As sugestões de hipnose de palco, que é as mais conhecidas, muita gente vem me procurar, inclusive por conta da hipnose, achando que a hipnose funciona desse jeito, né? Que eu pego, dou uma sugestão imediata e mudo o comportamento da pessoa de uma hora para outra. E não é assim que funciona, tá? A hipnose, ela trabalha na parte subconsciente
E essa parte subconsciente, às vezes, você precisa fazer um trabalho um pouco a mais longo prazo. É possível você conseguir parar de fumar em uma única sessão? É possível. Alguns casos acontecem isso. No meu caso, não aconteceu isso. É o que eu falei, eu vou contar exatamente como foi o processo meu, como eu apliquei em mim mesmo as técnicas. E o meu foi a longo prazo. O que acontece assim, eu tomei uma decisão a curto prazo. Essa decisão é essa parte é a parte mais importante, é aquela parte que eu falei no início. Qual que é o que eu quero dizer com isso? O seu cérebro ele vai tentar te convencer de que cigarro, que você gosta de fumar, que tem gente que ele vai começar a te mostrar evidência. Você fala assim, tem gente que fuma durante anos e nada acontece, tem gente que viveu mais de 100 anos e fumava. O seu cérebro vai tentar te convencer, de alguma maneira, a não parar de fumar. A primeira atitude que você precisa tomar é essa, é uma decisão, e é muito difícil. Essa parte, acredita em mim, é a mais difícil. Parece que não, parece que é simples, mas não, é bem difícil. O cérebro ele é desgramento, porque ele fica tentando te convencer, ele é muito convincente, né? Porque ele vai te argumentar com você mesmo a fazer, a continuar fazendo. Falando, no fundo você gosta, vai, sabe? E na verdade, assim, não é que você gosta. Você está indo atrás dessa recompensa, sabe? Essa recompensa não é um cigarro que você gosta. Você gosta da recompensa, dessa sensação. Essa sensação você não precisa do cigarro. Você consegue de outra maneira. E a hipnose é muito importante para pegar, tomar essa decisão, para pegar e enraizar no subconsciente e falar assim, não, você precisa parar de fumar. E aí você faz esse trabalho todo. Se você fizer esse trabalho ao longo... Por que acontece? Eu fiz de uma maneira assim que foi mais leve para mim, que foi mais tranquila, foi planejada e... Não, planejada não diria, mas assim, que foi a eu diria médio longo prazo, vai. Não, curto, médio prazo, vai. Não foi tão longo assim, vai, mas foi quase um ano de convencer, de tentar fazer, sabe, de ficar instalando é, memórias, instalando sugestões no meu cérebro, falando assim, ó, não é isso que eu quero, é para lá que eu quero ir e é isso que eu quero parar de fumar. E falando, ó, isso faz mal, isso não tá legal, isso não tá certo, isso não tá agradável para mim. E aí o que aconteceu? Meu cérebro começou a trabalhar, ele pegou as conexões neurais e começou a direcionar para cá. Então chegou um momento que ficou mais leve para eu pegar simplesmente e falar, parar de fumar. O processo de parar assim mesmo não foi tão doloroso assim, por quê? Porque eu peguei e consegui baixar todo o negócio, a vontade, eu consegui. É como se fosse um treino, né? Eu treinei bastante para chegar na hora da luta, eu consegui lutar mais tranquilo, porque eu estava bem preparado. Então foi basicamente isso que eu fiz, tá? Eu sei que não é fácil, eu vou falar para você, se você está com essa intenção, não é fácil, tá? É muito é desafiador, mas assim, é um negócio, é uma das coisas que mais valeu a pena eu ter feito. Foi algo assim, foi uma das coisas que eu mais me orgulho de dizer assim que eu consegui realizar, que foi parar de fumar, assim, porque é um negócio que é o que eu falei. É um copo de veneno por dia, uma dosezinha de veneno por dia que você está ingerindo e ainda fica falando que gosta. Falando, não para mim não fazia sentido aquilo. Chegou uma hora que começou a não fazer sentido. E aí eu falei, pô, precisa dar um jeito, né? E então essa é a técnica que eu usei para eu parar de fumar. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje, tá? Essas foram as técnicas que eu utilizei para eu parar de fumar, tá? Foi assim que foi esse processo todo. Eu diria que seriam os bastidores, né? O por trás das câmeras, o que aconteceu atrás dos bastidores aqui na minha mente aqui, como eu trabalhei para parar de fumar, tá? Eu queria agradecer muito a Silvia Maria, tá? Que foi ela que fez essa pergunta aqui. Muito obrigado, Silvia Maria. Muito obrigado mesmo por ter assistido a live lá, por ter comparecido lá no dia. E muito obrigado você que está assistindo aqui. Espero que tenha ajudado, de fato, assim, espero que ajude de verdade você, se você está fumando, se você fuma, se é fumante, se você conhece algum fumante, manda para a pessoa fumante para ver se ajuda ela a parar de fumar de alguma maneira, porque eu acho horrível. Eu sei o quão difícil é e quão ruim é fumar, tá? Eu sei a parte ruim de fumar, assim, eu presenciei, eu vivenciei aquilo, então eu sei como é isso. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter ajudado você com esse conteúdo aqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de inscrever, de compartilhar, de curtir, de ativar os sininhos. Eu nunca sei as ordens, tá? Mas é isso aí. Me ajuda aí para crescer o canal.
E muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.